Olá pessoal, vamos aqui com mais um corte usando a técnica geométrica de precisão. Olha o close nesse rosto, ela tem um maxilar bem quadrado, né? Então o rosto dela é um rosto retangular, mas com formas quadradas. E eu quero buscar com a forma desse corte uma figura geométrica do redondo, né? Para contrabalançar com esse rosto bem marcado, esse rosto bem forte, que é um rosto quadrado. Para esse cabelo eu vou usar duas técnicas. Eu vou usar a técnica de graduação e camadas arredondadas. Tá? Então, estou criando aqui, primeiramente, uma linha, um retângulo bem na parte do topo da cabeça. E nesse momento é muito importante eu ter uma distribuição, uma divisão bem precisa entre os lados, para que não crie peso de um lado e menos peso do outro lado. Então, eu faço uma linha bem correta. A gente perde um pouco de tempo aqui na hora da divisão, mas vai ganhar em agilidade na hora de cortar o cabelo. Tá? Então, para esse corte, ele vai ter a divisão, duas divisões aqui nas laterais atrás da orelha, sobrando um quadrado entre o epicentro e também entre o septal. O corte ele vai ser definido começado pela nuca, eu vou começar a cortar pela nuca, criei uma linha vertical, bem ali abaixo do epicentro, e vou criar uma leve angulação nessa primeira mecha guia. Então essa mecha guia bem no centro da nuca, ela vai ter uma leve angulação, como eu falei, e as lâminas que vão ser cortadas paralela, criando assim um transporte à mecha anterior, para que eu possa ter um cabelo com um formato mais quadrado na nuca apenas. O importante é que toda mecha que eu for cortar tem que ser mechas finas, para que eu possa ver sempre a minha mecha guia. Agora dá para ver perfeitamente a angulação que eu estou criando nesse cabelo, que é levemente, é um ângulo inferior a 90 graus, mas eu dou uma leve angulada para que eu crie um pouco só de peso, tá? Na parte da nuca. Agora, toda mecha, toda lâmina que eu puxo, ela é extremamente fina. E é muito interessante nesse momento visualizar que cada mecha que eu estou cortando, eu uso apenas a primeira e a segunda falange do dedo. Agora, pode perceber que a parte que está sendo cortada, as lâminas que está sendo cortada, está com um leve transporte. O meu dedo está voltado para a parte de cima, no ângulo mais externo, ok? E buscando sempre o melhor ângulo que causa o maior conforto na hora do corte. Perfeito? Agora vamos para a parte do segundo quadrante. Aqui eu vou criar uma leve desconexão do quadrante que eu cortei anteriormente. Agora dá para ver a desconexão. Essa desconexão ela vai ser apenas visual, porque na verdade eu quero buscar o encaixe, porque a angulação é a mesma. Só que eu deixo ali sobrepor pelo menos ali de 1 a 2 centímetros para criar um pouco mais de volume na parte do epicentro. Faço a mesma divisão, usando sempre linhas verticais, trazendo o cabelo, usando e visualizando sempre a mecha guia, para que eu crie um corte bem preciso, ok? Uso sempre a primeira e a segunda falange dos dedos, para que eu não possa, enfim, não cortar o dedo, para que eu possa também ter um cabelo mais preciso, uma mecha com a maior penteabilidade possível. Então, sempre trazendo mechas vertical, usando o ângulo externo, angulando abaixo de 90 graus e trazendo lâmina sempre transparente. Vou trabalhar todo esse quadrante do lado esquerdo, sempre nessa direção. O meu posicionamento corporal é atrás da cliente, para que eu possa ter uma boa visualização de cada mecha a ser cortada. Vou cortar esse cabelo até a divisão atrás da orelha, seguindo essa mesma direção. No lado direito, eu vou executar a mesma técnica, separando a mecha guia e clipando e executando a mesma técnica com a mesma angulação. Só que agora eu estou utilizando a minha ponta do dedo, perceba que está para baixo, então fazendo uma angulação mais interna. Quando eu coloco o ponto do dedo para baixo, na verdade eu estou buscando um maior conforto para que eu possa criar essa leve graduação.
Então, pouco importa se o dedo está para cima ou o dedo está apontado para baixo. O mais importante aqui é achar a mesma angulação e ter a maior precisão na hora de cortar o cabelo. Esse cabelo ele vai ser cortado totalmente transportado à mecha anterior, até na parte atrás da orelha. Bem, agora nesse momento eu terminei toda a parte do quadrante, vou selecionar a última mecha que eu cortei da parte ali de trás da cabeça, vou selecionar essa mecha e essa mecha vai servir como guia para me cortar toda a lateral. Vou clipar esse cabelo aqui para separar a parte que eu já cortei e essa minha mecha guia eu vou trazer exatamente para trás da orelha, bem na lateral da cabeça. E agora essa aqui vai ser a minha mecha guia. E toda essa lateral vai ser cortada com o transporte à anterior, para que eu possa ter a mesma angulação e também a mesma distribuição de peso. Seleciono a mecha fina, bem atrás da orelha, seleciono a mecha guia e agora com a mesma angulação eu vou realizar o corte dessa minha mecha, seguindo sim a mecha guia e tendo o máximo de transparência para poder enxergar a mecha guia. Percebam que a angulação é a mesma, seleciono a mecha guia e faço o corte, usando sempre a primeira e a segunda falange do dedo. Então, vou fazer o transporte sempre anterior nessa lateral, com bastante cuidado e bastante precisão. Esse corte, o comprimento dele vai cobrir, sobrepor a orelha, para depois eu fazer toda a minha finalização. Então, chegando bem na parte em cima da orelha, eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, por quê? Porque a orelha é um ponto mais delicado do corte, eu tenho que visualizar sempre a distribuição de cabelo nessa área, mas aqui no caso eu vou seguir a minha mesma angulação, prestando atenção sempre na mecha guia, para que eu possa ter o máximo de precisão. E é claro, a gente tem que estar olhando sempre o posicionamento da cabeça da cliente. Buscando a angulação e buscando também o máximo de limpeza, eu vou construindo esse corte de maneira mais precisa. Quando chegar na parte da têmpora, eu faço um transporte total, porque as têmporas é a região que geralmente tem pouco cabelo, e nesse momento eu preciso de manter a densidade dessa área. Depois que eu corto todo esse quadrante, eu faço cross-check. Essa técnica permite que eu faça a conferência do painel, que eu possa perceber se há alguma impureza, se de repente eu fiz um transporte equivocado, eu tenho que repetir todo o processo, tá? Então, se eu cortei na vertical, eu faço cross-check na horizontal, sempre fazendo um X na linha de corte. Vou repetir a mesma técnica do lado oposto, do lado direito, selecionando a mecha guia, e é claro que eu vou clipar sempre ali o painel que já foi cortado. Agora, utilizando a mecha guia que está atrás da orelha, eu vou cortar todo o painel da lateral. Lembrando que esse último painel, essa última lâmina, ela tem que estar bem na lateral, ok? Vai ser repetido o mesmo processo, sempre buscando a mesma angulação, prestando muita atenção na espessura da mecha que tem que estar transparente e também na angulação que tem que ser a mesma que eu usei do outro lado. Não importa se eu estou trazendo um ângulo externo ou interno, o que importa é que eu faça o corte preciso, sempre buscando a precisão da linha de corte. Na parte da orelha, a parte, como eu falei, é a parte mais que tem que ter mais atenção, porque a orelha acaba que não tem a cabelo, então se você cortar angular demais, você faz uma fissura bem na baixo da orelha, tá? Então essa lateral ela vai ser cortada também com a mesma angulação, lembrando que quando chega na parte da têmpora eu faço o transporte total desse cabelo para que eu tenha um máximo de volume na parte temporária, que é uma parte que também exige um máximo de atenção, porque o cabelo já não tem muita densidade. Feito isso, sempre é bom fazer o cross-check para ver se a linha de corte está sendo precisa, ok? Então, lembrando, fazendo um X, tá? Cortando na vertical, faz o cross-check na horizontal. Bem, agora vamos fazer o check balance. O que é o check balance? É a conferência para saber se ambos os lados estão com o mesmo comprimento. Isso é muito importante. Se
no caso eu achar um lado maior que o outro, eu tenho que repetir todo o corte daquele painel, ok? Bem, agora sobrou o último painel, que é o retângulo que eu deixei no alto posterior. Para isso, eu tenho que pentear bem esse cabelo. Vou pentear para frente aqui para ter uma boa divisão. Vou usar como referência o último painel cortado, que vai ser bem aqui no epicentro. Vou criar uma linha vertical, dividindo esse painel praticamente em dois. E agora eu vou usar a técnica de camadas arredondadas. De que maneira? Eu vou cortar esse cabelo em forma de leque, tá? Usando sempre a minha referência. Vou fazer um corte com um ângulo de 90 graus perpendicular ao couro cabeludo, para que eu possa seguir a forma da cabeça. O objetivo desse painel é deixar ele redondo, porque eu quero que esse cabelo tenha no alto posterior uma forma arredondada que vai contrabalancear com o rosto quadrado que ela tem. E essa forma redonda eu vou criar porque eu vou cortar esse cabelo sempre na mesma base do cabelo, buscando sempre a forma da cabeça, tá? Então, eu vou levantar a mecha, faço o corte bem na divisão, olhando sempre a mecha guia, e cada mecha que for cortada, ela vai ter que ser cortada sempre no seu próprio eixo, sempre com um ângulo de 90 graus, perpendicular ao couro cabeludo. Nessa posição vai dar para perceber que eu estou quase que pivotando esse alto posterior para fazer as camadas arredondadas. Olha, vou ser tipo um leque que eu quero distribuir mais esse peso. Então, a partir do ponto do epicentro, eu separo a mecha que já foi cortado e a mecha a ser cortada, que vai ser a mecha guia e a mecha que eu vou cortar. Faço bem a divisão, penteio, separo e com mechas bem finas eu faço o corte, buscando sempre uma angulação de 90 graus perpendicular ao couro cabeludo, para que eu possa ter uma maior distribuição de peso. Eu quero que esse cabelo venha de longo para curto. Então, na parte do epicentro vai estar mais alongado. E quando eu vou chegar aqui na parte da franja, vai ser já um cabelo que vai estar bem mais suave, mais soft e com menos peso e mais distribuído. Vou fazer a mesma técnica do lado posterior, sempre buscando um leque para fazer a minha técnica de camadas arredondada. Separo bem a mecha guia da mecha a ser cortada e com a mesma angulação de 90 graus eu executo o corte, sempre com mechas finas, buscando visualizar a mecha guia para que eu não me perca, né? Então, buscando ali o pente na base do couro cabeludo, dedos firmes, eleva esse cabelo no ângulo de 90 graus e corto. Bem, quando terminar essa sessão, eu vou perceber que esse painel que eu cortei do alto posterior está bem distribuído. Agora já dá para perceber o quanto que esse cabelo está leve, está soft, está com uma forma bem interessante. E só depois que eu secar que eu vou ver o que eu vou fazer com a franja. Para secar esse cabelo, eu estou utilizando a técnica de wrap dry, que é usando uma escova Deman ou uma escova raquete, né? Sem ser escova redonda. Eu estou direcionando as mechas, deixando as mechas com uma secagem bem natural para que o cabelo tenha um maior balanço
na hora de ser cortado. Eu não utilizo escova redonda aqui para não marcar, somente o secador, né, sem um bico, com vento um pouco mais difuso, para que eu possa fazer Após fazer toda de maneira, a secagem desse na cabelo, mesma nós direção vamos que o cabelo fazer da nascente aqui do cabelo. Okay? duas técnicas. Na parte de trás eu faço bem ele todo para importantes. trás. A primeira pra um técnica lado e é pro outro, chamada na parte de da deep frente cut, para frente, que e pro consiste lado e em pro cortar com a ponta da tesoura a mecha para que esse cabelo seja mais polido, mais encaixado. E para esse cabelo, especialmente para esse corte, eu vou utilizar uma segunda técnica que é o deep cut, que consiste em colocar a tesoura um pouco mais profundo, um corte mais profundo na mecha, para que eu possa retirar mais a massa e com isso deixar esse cabelo bem mais fluido, porque eu quero uma maior distribuição de peso, um cabelo bem mais encaixado. E portanto, de deep cut é você entrar um pouco mais com a tesoura para tirar o máximo de densidade sem perder a linha de corte. Então, com linhas horizontal, eu seleciono uma mecha e faço esse corte de maneira bem suave. E tenho que ter muito cuidado para não perder a linha do corte e sim fazer fissuras nesse cabelo. Okay? O objetivo é deixar ele o mais distribuído, o mais leve possível, mas preservando sempre a linha de corte. Bem, agora vamos para a parte da franja. Eu vou selecionar a parte da lateral e vou criar uma franja ainda mais leve. Para isso, eu clipo a parte que não vai ser cortada, seleciono as mechas e vou utilizar lâminas perpendicular ao couro cabeludo sem transporte, cortando sempre na mesma base do crescimento do fio do cabelo. O objetivo é deixar essa franja bem mais fluida, com bastante balanço, trazendo maior personalidade ao corte. E ela vai usar esse cabelo, essa franja, tanto para o lado quanto para o outro, buscando sempre a maior versatilidade do look. Agora já consigo imaginar as linhas. Nesse momento agora eu estou fazendo o freehand, que é cortando o cabelo à mão livre, né? Usando a tesoura e mão livre. Isso é uma parte mais sensorial, né? A gente usa muito feeling na hora de cortar o cabelo, porque eu quero tirar a densidade do cabelo em algumas partes, né? Faço isso do lado, do outro. Agora eu estou utilizando também freehand na parte do topo do cabelo para deixar esse cabelo bem mais suave, bem mais fluido. Isso se faz com muita calma, muita tranquilidade, porque agora o cabelo feminino, o corte feminino, principalmente o corte curto, quanto mais detalhes, quanto mais atenção você der na hora da finalização, melhor ele vai ficar, entendeu? Então agora a gente busca sempre tirar a linha de peso em determinadas áreas do cabelo utilizando as técnicas de forehand, deep cut,
também point cut. Então todas essas técnicas vai me ajudar bastante a personalizar esse corte. Agora eu estou fazendo também o freehand mais na franja para buscar mais ainda suavidade, criando fissuras, literalmente criando fissuras nessa franja. Com isso, eu consigo dar mais personalidade para esse look, deixar o corte um pouco mais leve, mais versátil e com mais liberdade dela estar manipulando esse cabelo depois com cera, com pomada, com finalização. Agora o freehand, eu não estou rasgando o cabelo, estou entrando com a tesoura e pulsando, né? A gente pulsa e faz cortes bem suaves, olha, pulsando o cabelo, como eu falei, de uma maneira bem suave, com bastante tranquilidade e fazendo com que esse look fique um pouco mais ousado. Agora, só de secar já dá para perceber o quanto esse cabelo está fluido e já dá para visualizar a forma arredondada do corte. Mais uma vez, esse cabelo foi cortado com as técnicas de graduação na parte anterior e na parte posterior foi feito camadas arredondadas. E o resultado é esse, um cabelo versátil, um cabelo moderno, e ela pode estar colocando atrás da orelha esse cabelo também, e super estiloso e uma técnica bem simples. Tá aí uma mistura de técnicas para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica. Grande abraço.